Bom dia, nessa terça-feira tão linda. Quero agradecer a Deus pela sua vida, porque se você está acordado, é porque o Senhor permitiu. E hoje nós vamos continuar com a nossa série, de transformação e restauração da ordem espiritual dentro da nossa casa. E hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em Gênesis 2:18, que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Sim, nós mulheres fomos escolhidas para sermos ajudadoras, auxiliadoras em outras versões, idôneas. Mulheres que os homens podem confiar, mulheres que andam lado a lado, mulheres que são fortes, mulheres que são decididas, mulheres que são inspiradoras, mas mulheres que amam, mulheres que trazem para nossa casa um ar de graça, de alegria, de leveza, de perfume. Sim, mulheres, nós fomos escolhidas para trazer isso para nossa casa. E por muito tempo eu achei que ser uma mulher forte era dar conta de tudo. Que cuidar da casa, dos filhos, da vida espiritual, tomar todas as decisões, resolver todos os problemas, tinha que ser eu. E na verdade eu queria que tudo desse certo. Meu coração estava com um bom plano. Vai dar tudo certo. Se eu me esforçar, se eu fizer tudo certo, se eu fizer tudo direitinho, vai dar certo. Mas quanto mais eu fazia, mais cansada eu ficava. E parecia que meu esposo ficava cada vez mais numa zona de conforto. Ficava mais ausente, ficava mais calado, ficava mais distante. E até que um dia eu comecei a orar e o Espírito Santo me revelou: ei, você ocupou tudo sozinha? Você precisa de homem para quê? Aonde que o teu marido entra nessa casa? E até que ele me confrontou. Aonde eu entro nessa casa? E isso mexeu com o meu coração. Porque eu percebi que eu estava tentando controlar tudo por medo. Sim, eu queria segurança, queria resultado, mas eu estava anulando não só o papel do meu marido, mas o papel que Deus deu ao meu marido. E quando o homem perde o espaço de liderança, ele perde o senso de utilidade, de propósito, de identidade e de segurança. Ou seja, ele não conseguia me entregar nada daquilo que Deus tinha colocado sobre ele, porque eu era completamente resolvida. Eu dava conta de tudo. E quando a palavra diz que nós somos auxiliadoras idôneas, nós não somos só uma ajudadora. Nós somos auxiliadoras que amam, que cuidam, mas a palavra não está dizendo que nós somos comandantes. Deus chamou o homem para liderar com amor e com responsabilidade. E nós somos chamadas para edificar, para inspirar, para apoiar e não para tomar o controle. E para isso tem lá na Bíblia uma palavra forte, que está lá em Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica, mas a insensata derruba. E às vezes a gente derruba sem perceber, com excesso de força, com excesso de decisão, com excesso de palavras. E nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos calar. A palavra diz muito claramente lá em Provérbios, eu vou ler mais uma vez para você. Nessa outra versão, a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Nós conseguimos destruir a nossa casa com aquilo que fazemos, não com aquilo que deixamos de fazer. O Senhor nos chamou para descansar. Uma mulher cansada não consegue fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Uma mulher cansada não consegue ocupar o lugar que Deus deu para ela. Uma mulher cansada não consegue andar ao lado. Uma mulher cansada fica irritada, fica brava e briga e sobe na cabeça e se torna uma mulher manipuladora e controladora. Isso é algo que nós precisamos entender. Nós não podemos derrubar, nós precisamos construir. Construir com o que, Elisandra? Muitas vezes é com o nosso silêncio e com a nossa decisão de não fazer. Não fazer, queridos. Porque nós precisamos sim tomar decisões, mas nós precisamos estar em acordo com os nossos esposos. Tomar decisões sozinhos coloca sobre nós uma responsabilidade que não é nossa.
As nossas orações, queridas, precisam ser de entrega, entregando, Senhor, o que Tu quer que eu faça? Senhor, o que Tu quer que eu pare de fazer? E os homens precisam voltar ao seu lugar de autoridade, precisam voltar ao seu lugar não de autoritarismo, de gritos e querer tudo do seu jeito, mas de se colocar nos pés do Senhor e falar: Senhor, aonde eu tenho errado? Senhor, o que eu preciso melhorar? Senhor, o que eu preciso mudar? Homens precisam fazer isso. Para quê? Para que recebam instrução de Deus sobre aquilo que ele foi chamado, porque ele foi chamado para algo poderoso. E esse algo poderoso é dominar, é tomar sobre si as suas responsabilidades e fazer acontecer. O homem precisa dar propósito para sua casa, o homem precisa proteger a sua casa, a mulher precisa saber que ela está segura nas mãos daquele que está ao seu lado. Para quê? Para que eles possam ir para sua missão. Qual é a missão do homem? Muitas vezes os homens não sabem a sua missão e aí não conseguem ter uma mulher submissa. O que é uma mulher submissa? Uma mulher que anda na missão do homem. Nós precisamos viver isso, nós precisamos entender isso, porque a submissão é algo que veio do céu. A submissão é algo que o Senhor diagnosticou em nós, mulheres, e para isso o homem precisa estar certo da sua missão, por isso precisam andar juntos. Não adianta uma mulher se encher da palavra de Deus e o homem não, porque ele vai se perder. Não adianta uma mulher orar, orar, orar e o homem não, porque ele não vai saber como lidar. Nós precisamos andar juntos, queridos. Isso é totalmente presença de Deus. Isso é totalmente a vontade dele para nossas vidas. Então eu quero te convidar hoje. E se você tem andado num lugar que não é seu, se você tem feito algo que o Senhor não se alegra, eu convido você a se arrepender, a caminhar nesse lugar e a decidir que a sua casa vai mudar. Deus, em nome de Jesus, hoje nós queremos nos arrepender e nós queremos declarar sobre a nossa casa um novo tempo. Senhor, que mulheres possam descansar em Ti e que homens possam entender que eles têm uma missão contigo, de levar os nossos lares a outros lugares, de levar os nossos lares a níveis mais altos, a viver aquilo que o Senhor sonhou. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, convence. Eu sei que minha palavra não convence, eu sei que eu não posso nada, mas Espírito Santo, eu sei que Tu está aqui, que Tu pode trazer uma palavra de vida sobre a vida de cada um que está ouvindo. Derrama graça, poder, unção e que eles possam ser obedientes àquilo que Tu tem preparado para cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, amém e amém.